Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início então a mais uma aula, a última antes dessa semaninha aí que vocês vão ter para colocar tudo em ordem, né? Abram então lá na página 400 que a gente vai corrigir a tarefa de casa, tá bom? Exercício número 1, 2 e 3 que eu deixei para vocês fazerem. A primeira fala assim: resolva algebricamente as equações, o universo delas são os números reais. Se necessário, utilize o processo geométrico. Bom, se vocês utilizarem o processo geométrico, ótimo. Eu não vou usar, tá bom? Que eu vou mostrar pra vocês completando o quadrado, né? Que foi o que a gente aprendeu, ok? Então, pra gente completar o quadrado, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? É deixar uma expressão equivalente. Só que aqui, esse número aqui que ele não tá acompanhando o x, não tem x quadrado, ele vai ficar lá do outro lado da igualdade, tá? Então, a gente copia y ao quadrado mais 18y, e aí o 40 vai pra lá. Ele não tá negativo aqui? Ele vai pra lá, então, positivo, tá? Ok. Agora, a gente vai ter que fazer o quê? Vamos ter que fatorar essa expressão aqui, né? Ela vai ter que ficar dessa forma aqui, não é? Quem que é o nosso primeiro termo? Aqui eu não tenho y ao quadrado, então o primeiro termo é o y. Aqui no meio vai o mais. Quem que vai ser o nosso segundo termo? É o número que eu vou multiplicar por 2 e que vai dar 18. Que número que é esse? É só eu pegar o 18 e dividir por 2, não é? Quanto que é 18 dividido por 2? 9. Então, o meu segundo termo aqui é 9, tá? E aí, a gente repete o 40 e soma aqui o 9 ao quadrado, que é 81. Por que eu fiz isso de somar o 81? Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pegar essa expressão aqui, ó. Eu vou escrever ela dessa forma aqui, então vai ficar y ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, 9 ao quadrado é 81. Então, ó, eu tenho isso, eu não tenho 81. Então, eu coloquei ele aqui para conseguir fechar dessa forma, para fatorar. Se eu coloco 81 aqui, eu também tenho que colocar 81 aqui, ó, tá? Por isso. Só que ao invés de escrever assim, eu já escrevi fatorado, tá? Então, eu coloquei um 81 aqui, então eu vou ter que colocar ele ali também, tá? Então, só para mostrar para vocês que por isso a gente põe o número elevado ao quadrado aqui. Ótimo, agora eu vou tirar a raiz. Não, antes de tirar a raiz eu vou somar isso aqui, tá? Então vamos lá. Y mais 9 ao quadrado é igual... Quanto que é 81 mais 40? 121, né? Agora sim a gente pode tirar a raiz, ó. Então a gente vai extrair a raiz daqui e a gente vai extrair a raiz daqui. Y mais 9 ao quadrado, a raiz de y mais 9 ao quadrado é y mais 9. E a raiz de 121 é mais ou menos 11. Então, a gente vai ter y mais 9 igual a 11 e a gente vai ter y mais 9 igual a menos 11. Então, aqui a gente vai ter y igual a 11 menos 9, y igual a 2. E aqui, y igual a menos 11 menos 9, y igual a menos 20. Então, quem que vai ser o nosso conjunto solução? 2 e menos 20. Certinho? Vamos corrigir a letra B, então. Vamos lá. Deixa eu ficar desse lado aqui, senão ali acho que eu tampo. Mesma coisa aqui, tá? Vamos completar o quadrado. A primeira coisa é mandar aquele 40 pra lá. Então, vai ficar n ao quadrado menos 14n igual a menos 40. Pra gente fechar esse quadrado aqui, então vai ficar n sozinho menos, aí divide aqui por 2. 14 dividido por 2 dá 7. E aí a gente eleva ao quadrado. E aí, aqui tem o menos 40. Aqui eu somaria mais 49, que é 7 ao quadrado. Então, vamos somar 49 ali também. Pronto. Agora eu vou fazer aquela continha ali, né? Menos 40 mais 49, 9. Vamos extrair a raiz daqui e vamos extrair a raiz daqui. Raiz quadrada de n menos 7 ao quadrado, n menos 7. Raiz quadrada de 9, mais ou menos 3. Então, a gente vai ter n menos 7 igual a 3 e n menos 7 igual a menos 3. Aqui vai ficar n igual 7 mais 3,
10. E aqui, menos 3 mais 7, 4, né? Então, o nosso conjunto de solução é 4 e 10. Ok? Corrijam que eu vou apagar e colocar os outros dois. Então, a letra C, vamos olhar para ela. Olha aqui, eu não tenho o número 1 aqui, eu tenho o número 4. Bom, o que eu posso fazer então? Eu posso multiplicar todo mundo por 4 ou dividir todo mundo por 4. Eu acho que o mais fácil vai ser dividir, não é? Porque, ó, o 16 não é um múltiplo de 4, o 20 também não é um múltiplo de 4, vai dar números exatos, não vai, quando eu dividir? E esses números também vão ficar menores e vai ser até mais fácil pra gente fazer os nossos cálculos, tá bom? Então, eu vou dividir todo mundo por 4. Então, ó, 4x² dividido por 4, x². 16 dividido por 4, 4. 20 dividido por 4, 5. Agora eu vou mandar o 5 lá pro outro lado. E aqui eu vou escrever então assim, fatorado, né? X, quanto que é 4 dividido por 2? 2. E aí vai ficar o 5 e eu vou somar o 2², que é 4, tá? Vocês estão vendo que simples que é, gente? Olha só. Tira o 5 pra lá, divide o número do meio por 2 e soma ele ao quadrado. Acabou, é só isso. Aí o restante é só continha, né? Então, ó, aqui a gente copia, porque primeiro a gente vai resolver isso aqui. Então, quanto que é 5 mais 4? 9. Aí agora a gente pode extrair a raiz quadrada dos dois lados. Raiz quadrada de x menos 2 ao quadrado, x menos 2. Raiz quadrada de 9 mais ou menos 3. Então, a gente vai ter x menos 2 igual a 3 e x menos 2 igual a menos 3. Então, aqui a gente vai ter x igual a 5 e aqui a gente vai ter x igual a menos 1. Então, a nossa solução é menos 1 e 5. Certinho? O próximo aqui agora, ó. Aqui eu tenho o 1 aqui, né? Então, eu não vou precisar dividir nem multiplicar ninguém, tá? Então, primeira coisa, mandar o 39 pro outro lado. Então, vamos lá. Ele vai pra lá negativo, né? Então, vamos fechar aqui, fatorar, né? Aqui é mais, porque aqui é mais, né? Ó, aqui ficou menos, porque aqui é menos. Aqui é mais, aqui fica mais. Divide isso aqui por 2, dá 8, né? Então, vai ficar 8, vamos elevar ao quadrado. Aí, aqui vai ficar menos 39 mais 8², 64, tá? Tá, vamos continuar aqui. Repete. 64 menos 39 dá 25. Muito bem, né? Vocês fizeram aí na casa de vocês e deu 25, né? Então, vamos extrair as raízes. Raiz quadrada de A mais 8². A mais 8. Raiz quadrada de 25, mais ou menos 5. Então, vai ficar A mais 8 igual a 5 e A mais 8 igual a menos 5. Então, aqui nós vamos ter quem? 5 menos 8, menos 3. Menos 5 menos 8, menos 13. Então, a nossa solução aqui vai ser menos 3 e menos 13. Ok? Então, corrijam e vamos fazer a número 2. A número 2, ela deu pra gente alguns probleminhas, né? Pra gente resolver. Então, ó, resolva os problemas a seguir. O primeiro fala assim. Em um retângulo, a medida do lado maior excede a medida do lado menor em 8 centímetros. O que quer dizer, ó? Quer dizer que assim, ele tem um retângulo, aí a medida do lado menor, ele vai chamar de x, por exemplo, tá? Aí, a medida do lado maior, ela excede em 8 centímetros a do menor. Então, se a do menor é x, a do maior é x mais 8, certo? Aí, ele fala assim, a área do retângulo é 48 centímetros quadrados, determine as dimensões dele. Então, como que eu calculo a área de um retângulo? Não é
lado vezes lado, então a área vai ser... Desculpa, não é... É vezes, eu não sei se eu falei, eu já falei mais. Se eu falei vezes, é vezes mesmo. Se eu falei mais, vamos corrigir. É lado vezes lado, né? Então, ó, x vezes x mais 8, tá? Só que ele já não falou pra gente qual que é a área do retângulo? Ó, a área do retângulo é 48. Então, aqui no lugar do A de área, eu vou pôr 48. Aí, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 8, 8x. Ótimo, agora a gente vai completar o quadrado, tá? Vou só deixar esse daqui pra cá e ali o 48 pra gente não confundir, tá bom? Então, como que a gente faz isso aqui? Põe o x aqui, né? Tira o quadrado dele. Aqui é mais, a gente põe mais. Divide 8 por 2 dá 4. Aí copia o 48 e soma o 4 ao quadrado, que é 16, tá? Aqui tá o quadrado. Então, a gente tem x mais 4 ao quadrado é igual 48 mais 16 dá 64. Aí, a gente vai tirar a raiz daqui e a gente vai tirar a raiz daqui. Então, aqui vai ficar x mais 4 igual a mais ou menos 8. Então, o x vai ser igual a 8 menos 4 e o x vai ser igual a menos 8 mais 4, que é menos 4. A gente tá... Menos 8 menos 4 é menos 12, né, gente? Não é... E menos 12. A gente não tá falando de dimensões? Tem como o lado do meu retângulo medir menos 12? Não tem, né? Isso é impossível. Então, a gente vai excluir a nossa resposta negativa. E a gente só vai considerar a resposta positiva. Então, o nosso x é igual a 4. Aí ele pede quais são as dimensões do nosso retângulo. Então, aqui eu sei que vai ser 4. E aqui é 4 mais 8, então vai ser 12, tá? Centímetros, né? Que ele tá falando aí. Ok? Então, aí fizemos a letra A. A letra B fala assim: um trapézio possui área igual a 30 centímetros quadrados. Determine a medida das bases desse trapézio, sabendo-se que a base da medida... Sabendo-se que a medida da base maior é o triplo da medida da base menor e que a medida da altura excede a medida da base menor em 2 unidades. Então é o seguinte, ó, a gente tem um trapézio aqui, vamos pensar nele assim, ó. Não sei como que ele é, né? Mas eu vou fazer ele dessa forma aqui, tá? Aí ele fala assim, que a base maior, a base menor é essa daqui, né? Ela vai medir x, tá? Aí ele fala que a base maior, ó, sabendo que a medida da base maior é o triplo da base menor. Então, se a base maior mede x, a menor mede 3x. E a altura, ele fala que excede a medida da base menor em 2 unidades. Então, a nossa altura do trapézio vai ser x mais 2, tá? Porque ela excede aqui em 2 unidades, então é x mais 2. Ótimo! E a gente sabe que a área é 30 centímetros quadrados. Ok, qual que é a fórmula da área do trapézio? Ah, eu não sei, não me lembro. Procura na internet que você acha, né? Ou procura nas apostilas passadas, tá? A gente tem que aprender a usar a tecnologia a nosso favor, né? Eu, às vezes, também não lembro de algumas fórmulas, né? A gente não tem uma memória, assim, que vai decorar todas as fórmulas. A do trapézio eu até lembrei ali, né? Mas fórmulas que a gente não usa o tempo inteiro, por exemplo, assim, a do triângulo a gente usa o tempo inteiro, então a gente lembra. A do quadrado, a do retângulo, mas do trapézio a gente usa pouco, não usa? Então, procura na internet a fórmula que você acha, procura na apostila que você acha, tá? Mas, então, a área do trapézio é igual a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2, tá? Isso aqui é a área, vou por aqui, ó. A área é igual a isso, tá? Quem que é a nossa área que ele falou? É 30, não é? Então, 30 é igual. Quem que é a base? Aqui são as bases, tá? A maior e a menor. Aí não importa a ordem que você vai colocar, tá? Então, vai ser uma mais a outra. Deixa eu ver uma coisa. Uma mais a outra aqui, x mais 3x, vezes a altura, que é x mais 2, e dividido por 2. Ou por 3x. Não, gente, é dividido por 2 mesmo. Dividido por 2. Então, 30 vai ser igual x mais 3x, 4x. 4x vezes x,
4x ao quadrado. 4x vezes 2, 8x. 8x. E aí tudo isso daqui vai ser dividido por 2. Então vamos dividir ali por 2. 4x ao quadrado dividido por 2, 2x ao quadrado. 8x dividido por 2, 4x. Ótimo. Agora, a gente pode dividir todo mundo por 2 para nossa conta ficar mais fácil, né? Eu vou já trazer isso aqui para cá e o 30 para lá, tá? Então vai ficar, ó, x ao quadrado mais 2x igual a 15, tá? Eu só dividi todo mundo por 2 e trouxe esses dois para cá e aquele ali para lá. Vamos agora completar o quadrado. Então, tira o quadrado daqui da x, 2 dividido por 2 dá 1, e aí ele vai ficar 15 mais 1 ao quadrado, que é 1. Então, vai ficar x mais 1 ao quadrado, 15 mais 1, 16. Vamos tirar a raiz de todo mundo, vai ficar x mais 1 é igual a mais ou menos 4. Então, o x vai ser igual a 4 menos 1, que é 3, e menos 4 mais 1, menos 4 menos 1, que é menos 5. Eu posso ter uma resposta negativa? Eu posso ter um lado negativo aqui? Não, né? Então, a gente ignora o 3. Então, qual que vai ser as dimensões do trapézio? Então, aqui em cima vai ser 3 centímetros. Aqui embaixo é 3 vezes 3, que é 9. E aqui é 3 mais 2, que é 5. Então, a altura é 5, a base maior é 9 e a base menor é 3. Ok? Corrijam aí que eu vou apagar e vamos fazer a ceia dele. A número 3 fala... A letra C fala assim. Determine o número positivo cujo produto da metade pela terça parte é 96. Tá, quem que vai ser esse número? Eu vou chamar ele de x. Ah, e tem que chamar de x? Não, você pode chamar de n, pode chamar de m, pode chamar de b, pode chamar do que você quiser, tá? Só que o mais usual é chamar de x, tá bom? Mas não é que é o certo, né? Que os outros estão errados, tá bom? Então, ó, determine o número positivo, então, um número x, cujo produto... O que é o produto? É vezes, não é? Então, o produto da... Cadê que eu perdi? Da metade. Então, ó, qual que é a metade de x? É x dividido por 2. Então, x dividido por 2 vezes, ó, então é o produto da metade pela terça parte. Quem que é a terça parte de um número? É esse número dividido por 3, não é? E ele fala que isso aqui vai ser igual a 96. Ótimo, vamos resolver. X vezes x, x ao quadrado. 2 vezes 3, 6. E isso é igual a 96. Agora eu vou multiplicar por 6. Então vai ficar x ao quadrado é igual a 96 vezes 6. Quanto que é 96 vezes 6? Eu já vou colocar que eu já fiz, tá? 96 vezes 6 é 576. E aí, pra gente descobrir quem que é o x, é só a gente tirar a raiz dos dois lados. E aí, x vai dar mais ou menos 24. Só que ele não fala que é um número positivo, ó. Determine o número positivo. Então, eu vou usar só o 24. Positivo, tá? O menos 24 a gente exclui. Ok? Então, tá aí a letra C. E a letra D? A letra D, ela fala o seguinte, ó. A área de um triângulo é 35 metros quadrados. Então, 35 metros quadrados é a área do nosso triângulo. Determine as medidas das bases... A medida de um lado desse triângulo excede a medida da altura relativa a ele em 3 centímetros. Então, vamos pensar assim, ó. A gente tem um triângulo. Vamos pensar que a base mede x. Aí ele fala que a altura, ó, a medida de um lado desse triângulo excede a medida da altura relativa a ele em 3 centímetros. Ah, então, na verdade, ó, a medida de um lado excede a medida da altura. Então, é como se a altura medisse x e a medida do lado, então, mede x mais 3, porque fala que ela excede em 3 centímetros, né? Então, qual que é a fórmula da área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, quem que é a nossa base? X mais 3.
Quem que é a altura? X. E aí a gente divide por 2, tá? Então, 35 é igual x vezes x, x ao quadrado. 3 vezes x, 3x. E isso aí dividido por 2, tá? Agora eu vou... Deixa eu olhar uma coisinha aqui que eu fiz, tá aqui em cima. Tá. Deixa eu apagar esse meu triângulo aqui. Eu tô com esse 2 dividindo aqui, né? Eu consigo dividir 1 por 2 ou 3 por 2? Não, eu deixaria em forma de fração ou em números decimais. Mas eu não quero isso. Então, ele não tá dividindo aqui, ele vai vir multiplicando pra cá. Então, 35 vezes 2, 70. Aí vai ficar x ao quadrado mais 3x, ok? Eu vou trocar isso aqui de lado, tá? Vou deixar o x ao quadrado mais 3x aqui e o 70 do outro lado. Agora, eu vou escrever dessa forma aqui. Então, aqui vai ficar x, 3 dividido por 2 é 3 dividido por 2 mesmo, né? Não tem como a gente escrever de outra forma. Na verdade, seria 1,5, mas não quero deixar em 1, tá? Então, aqui eu já tenho o 70 e a gente vai somar com o quadrado disso, que é 9 por 4, tá? Ai, esse tapete tá me incomodando. Vamos somar ali agora. Ó, aqui é como se tivesse 1 embaixo, o mínimo vai ser 4. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 70, 280. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 9, 9. Então, isso daqui vai dar 289 sobre 4. Agora, a gente pode tirar a raiz. Então, vai ficar x mais 3 meios igual... Qual que é a raiz de 289? 17. Então, vai ficar mais ou menos 17. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, x é igual. Eu vou usar só o positivo, porque a gente está trabalhando com lados, né? Menos 3 sobre 2. 17 menos 3, 14 sobre 2. E 14 dividido por 2 é 7, tá? Então, qual que é a base do nosso triângulo? A base não é... Ó, a altura é x, né? Então, a altura eu sei que é 7. A base, ela excede em 3 centímetros a altura. Então, ela é 10, tá? Então, coloca isso daí aí. Ok? E agora eu vou fazer a número 3. A número 3 é um probleminha também, né? Ele fala assim, ó. Utilizando ainda o processo de completar o trinômio quadrado perfeito, resolva os seguintes problemas. Um problema indiano apresentado em verso. O bando de macacos. Brincavam os macacos divididos em 2 bandos. O quadrado da 8ª parte no bosque se divertia. Com gritos alegres, 12 atroando o campo estão. Sabemos quantos macacos há no bando no total? Então, ó, ele fala assim, o quadrado da 8ª parte no bosque se divertia. Qual que é o quadrado da 8ª parte? A 8ª parte é x sobre 8. Então, o quadrado disso no bosque se divertia. Com gritos alegres, 12 atroando o campo estão. Então, eles não estavam divididos em 2 grupos? Então, a 8ª parte ao quadrado estava no bosque e 12 estavam no campo. E isso é igual à quantidade de macacos, que a gente aqui está chamando de x, não é? Ótimo! Agora vamos resolver. X ao quadrado, 8 ao quadrado, 64. Vou trazer o x para cá e vou mandar o 12 para lá, tá? Beleza. O que eu quero aqui, ó? Eu quero tirar esse 64 aqui de baixo. Como que eu faço isso? Multiplicando todo mundo por 64. Então, é isso que eu vou fazer. Então, aqui vai ficar x ao quadrado. Aqui vai ficar 64x. E quanto que é menos 12 vezes 64? 768. Ok? Então, aqui agora eu vou fechar o nosso quadrado. Vai ficar x menos, aqui, 34 dividido por 2 dá 32. Então, aqui vai ficar menos 768 mais 32 ao quadrado. 32 ao quadrado é 1024, tá?
Então, vai ficar x menos 32 é igual 1024 menos 768 dá 256. Aí a gente vai tirar a raiz dos dois, então nós vamos ter x menos 32 é igual a mais ou menos 16, que é a raiz de 256, tá? Aí vamos descobrir o que é o nosso x. 16 mais 32, ou x é igual a menos 16 mais 32. 16 mais 32, 48. Menos 16 mais 32, 16. Então, quantos macacos há no total? Ou tem 16 ou tem 48, tá? Aí, no caso, a gente chegou em duas respostas e não tem como a gente saber, tá? Qual que é a correta. Então, pode colocar 16 ou 48, ok? E a letra B, a número B é ótimo, né? Fala assim, o aperto de mãos. As pessoas que assistiram a uma reunião cumprimentaram-se apertando as mãos. Uma delas verificou que foram 66 apertos de mão. Quantas pessoas estiveram na reunião? Aí ele dá uma dica, ó. Em anos anteriores, já vimos que o número de apertos de mão é dado pela expressão x vezes x menos 1 dividido por 2. E a gente não sabe que foram 66 apertos de mãos? Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Isso é igual a 66. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, x. Eu vou pegar esse 2 e vou passar para lá multiplicando. 2 vezes 66 dá... Cadê que eu já fiz essa conta em algum canto? Vai dar 132. Ok? Agora a gente vai completar o nosso quadrado. Então, aqui ficou x, aqui é menos. 1 dividido por 2 dá meio ao quadrado. E isso é igual a 132 mais meio ao quadrado, 1/4. A gente vai resolver isso daqui antes, tá? Vai ficar 4. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 132 dá 528. 4 dividido por 1, 4 vezes 1. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. Então, agora a gente vai tirar a raiz, vai ficar x menos 1 sobre 2 é igual, aqui vai ficar 529. A raiz de 529 é 23. Então, vai ficar mais ou menos 23. Raiz quadrada de 4 é 2. Eu vou apagar aqui, tá? Quem não copiou isso daqui, pausa o vídeo para copiar. Ou volta depois para copiar, tá? Então, a gente vai mandar o meio para lá, né? Então, vai ficar mais 23 sobre 2 mais meio. Aí vai ficar 24 sobre 2, que vai ser igual a 12. E o outro é com ele negativo, né? Então, vai ficar menos 23 sobre 2 menos meio. Aí vai dar menos 24. É mais meio, né? Aí vai ficar menos 22 sobre 2. Aí aqui daria menos 11. Pode ser número de pessoas negativo? Não. Então, a resposta vai ser o 12, tá? Só pode ser positivo o número de pessoas, tá? Então, tinham 12 pessoas na reunião. Pessoal, é o seguinte, ó. Como eu demorei bastante para fazer as correções com vocês, mesmo assim eu vou mandar mais um vídeo com conteúdo. Ficou a questão número 4 pra gente fazer da página 393. E a gente vai começar com a equação de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, né? Então, eu vou... Assistam o próximo vídeo, ele não vai ficar muito longo não, tá? Eu vou fazer algo mais curtinho ali pra vocês, só pra gente contextualizar mesmo. E daí, na outra aula, a gente vê mesmo o que... Tá? A gente vê melhor, tá? Mais aplicações. Mas mesmo assim, assistam a próxima aula que eu vou dar uma contextualizada na fórmula de Bhaskara, tá? A gente vai dar uma lidinha ali, tá bom? Então, eu aguardo vocês lá no próximo vídeo.